Baixo Clero, o podcast de política do UOL. Começa agora mais um Baixo Clero, o podcast de política do UOL, em mais uma semana de acaloradas discussões na CPI da pandemia. Teve ameaça de prisão por falso testemunho do ex-chefe de comunicação de Bolsonaro, o relator da comissão sendo chamado de vagabundo pelo filho do presidente em plena sessão, o responsável pela Pfizer na América Latina confirmando que a gente já sabia, né, sobre os atrasos na compra de vacinas, e isso tudo abafando a denúncia do jornal Estado de São Paulo sobre o esquema de compra de apoio de parlamentares por meio de repasse de emendas, com a criação de um orçamento paralelo, digamos assim, do governo federal, e feito de modo a dificultar qualquer tipo de fiscalização. E olha, em meio a todo esse turbilhão de acontecimentos, com as mortes por Covid ainda acima da média de 2.000 por dia no Brasil, novos capítulos de um conflito tão antigo quanto violento nos fizeram olhar para fora do país, para o Oriente Médio. Bombardeios que já deixaram mais de 100 mortos em uma semana na faixa de Gaza. E com uma nova face, agora cidadãos israelenses judeus e cidadãos israelenses de origem árabe entrando em confronto, gerando atos já classificados como os de uma guerra civil. O que é que a política de Benjamin Netanyahu tem de responsabilidade sobre esse cenário? E que preocupação nós devemos ter por aqui diante de um apoio tão escancarado do Brasil a Israel? Para nos ajudar a entender o que se passa e nos indicar para onde olhar no meio desse furacão, estão eles, os nossos colunistas, sempre aqui, nossa tábua de salvação. Maria Carolina Trevisan, tudo bem, Carol? Tudo bem, Carla. Oi, Diogo, tudo bom? Diogo Schelp também, diz aí, Diogo. Tudo bem, sextando, amanhã. A gente fica quase afogado, né, no meio de tanta notícia, mas, Diogo, como se não fosse a pandemia já preocupante o bastante, né? A gente ainda assiste a esses bombardeios intensos na faixa de Gaza, com Israel derrubando prédios residenciais e aí usando a justificativa de atingir o Hamas. Queria pedir para você nos ajudar a entender o que está acontecendo, qual foi o estopim dessa retomada de um conflito e tão violento agora, né? Pois é, Carla, esse tipo de situação é basicamente sazonal, né, em Israel, né? Esse bombardeios como esse que a gente está vendo agora, do Hamas enviando foguetes para Israel, Israel retaliando, obviamente, sempre com uma força superior, porque Israel tem força superior. Então, isso é muito comum, isso já aconteceu outras vezes, 2014, anos anteriores também, teve episódios parecidos, mas a gente não dá para atribuir isso especificamente a uma política de Benjamin Netanyahu. A gente viu Netanyahu dando exemplo para o mundo nos últimos meses, né, com a vacinação em massa dos israelenses. A gente teve recentemente eleição em Israel, em que o Netanyahu teve ali um resultado muito apertado, ali uma dificuldade ali para formar coalizão, um sistema parlamentarista. Então, o que de fato, o que dá para dizer, né? É muito difícil saber o que começa. As tensões sempre existem, mas qual é o estopim para situações como essa? O que se sabe, o que se aponta com mais frequência, é que em abril um grupo de palestinos colocou no TikTok, que é uma rede social que vocês conhecem, muito famosa por ter aquelas dancinhas. Eles colocaram no TikTok um vídeo curto, obviamente, que é a característica da rede social, deles agredindo um judeu ortodoxo. Isso teria motivado, então, manifestações de judeus de extrema direita, que são os mais agressivos em relação aos palestinos, e aí isso motivou outros protestos em reação em algumas cidades de Israel. Essas tensões e esse tipo de tensões e agressões mútuas já aconteceram em outras situações, mas nem sempre elas extrapolam e viram algo maior. Aí juntou o fato de que teve o fim do Ramadã, que é um período também que historicamente tem mais tensões nesse período, que é um período religioso, né, do calendário religioso do islamismo. É muito comum ter essas tensões e coincidiu esse ano com uma data comemorativa dos judeus, que é o Dia de Jerusalém, que é a data de quando a cidade foi tomada na Guerra dos 6 Dias.
Então, que é comemorada por muitos judeus. Então, essa combinação de fatores foi aumentando as tensões. E aí, alguns líderes extremistas palestinos divulgaram fake news, e aí a gente vê que fake news não é um problema só do Brasil, né? Ela pode render situações de agressões, de violência verbal ou física em outros países também, e lá é um barril de pólvora. Então teve fake news espalhadas por extremistas palestinos de que Israel não ia mais permitir que se rezasse nas duas mesquitas principais em Jerusalém, Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Para quem já foi para Jerusalém, vê que lá é tudo muito perto, tudo muito, muito próximo, né? Esses locais aí sagrados das religiões. Mas era mentira, só que como os palestinos começaram a juntar pedras e coquetéis Molotov para jogar nos judeus que rezam no Muro das Lamentações, que é ali do lado, ali embaixo, na verdade, a polícia passou a bloquear o local, né? Teve um bloqueio de acesso ao local, então a cena da polícia israelense segurando esses ativistas palestinos foi o que serviu de justificativa para o Hamas começar a lançar foguetes, né? É algo que não acontecia com muita frequência, faz um tempo que não acontecia dessa forma, porque o Hamas sabe, o Hamas é o grupo radical que comanda a faixa de Gaza, um dos territórios palestinos, eles sabem que a reação de Israel é sempre a mesma, é uma reação violenta que eles bombardeiam a faixa de Gaza e são capazes de devastar a faixa de Gaza se quiserem, como já aconteceu. Então, e aí o roteiro segue o de sempre, o Hamas sendo sempre derrotado nessas situações, diz que venceu a guerra, né, diz que foi vitorioso. Israel agora tem um negócio que é a cúpula de ferro, que é um sistema antimísseis que eles interceptam 90% dos foguetes que são lançados pelo Hamas, que vão a esmo, com elementos novos que agora tem drones que são mais rudimentares enviados pelo Hamas, ou drones mais sofisticados por Israel, com a morte de civis na faixa de Gaza, que é algo que sempre acontece porque o Hamas usa como plataforma de lançamento escolas, próximos de locais residenciais. Então o Hamas usa, de fato, a população civil como escudo humano. Então aí é essa tragédia que a gente vê. E aí, além disso, essa explosão de violência dentro das cidades israelenses, que tem uma população, Israel tem uma população árabe israelense, né, que tem cidadania israelense, cerca de 20%, que não é basicamente a que mais se envolve nesses conflitos mais violentos, mas que dessa vez estão se envolvendo. E aí eu vou colocar mais um elemento aqui, dois elementos complicadores, que é o seguinte: Netanyahu, dessa vez, inclusive fez campanha tentando buscar o voto dos árabes israelenses, né? Os árabes israelenses foram muito favorecidos pelo fato de que eles foram vacinados contra a Covid-19 este ano, né? Ao contrário dos palestinos que vivem nos territórios. E teve até partido árabe que apoiou Netanyahu, que apoiou a eleição de Netanyahu, que é o caso de um partido, por exemplo, que é um partido oriundo da Irmandade Muçulmana do Egito. Você vê que uma coisa é complicada. E para completar o motivador a mais para Hamas fazer essas provocações, nesse caso, né, é o fato de que a autoridade palestina deveria ter feito eleição este ano no território palestino que ainda domina, que é a Cisjordânia, e não fez. Então o Hamas tinha muitas chances de vencer essa eleição. O Hamas fez isso também como forma de demonstrar mais uma vez para os palestinos quem é que de fato enfrenta os israelenses. Israel não é um local muito com uma política e uma situação geopolítica muito simples, viu? Absolutamente. Agora a gente acompanha essas notícias da vacinação, né, sendo feita de forma muito eficiente, e a sensação que a gente tem é de harmonia, né, de paz, de um lugar onde a gente gostaria de viver, mas não é exatamente assim, a situação tá complicadíssima por lá. Bom, vamos só lembrar, né? A gente estava conversando aqui fora do ar e aí bateu aquela lembrança da ex-presidente Dilma Rousseff defendendo em um discurso na Assembleia Geral da ONU a legitimidade do Estado palestino, né? Tomando posição, ainda que isso pudesse gerar algum mal-estar com Israel,
algo que não dá para imaginar, né, nos tempos de hoje, em que apoiadores do presidente da República brasileiro mantêm nos perfis, nas redes sociais, por exemplo, né, aquelas bandeiras de Israel, né, uma manifestação, essa manifestação de muitos brasileiros que são patriotas, né, se dizem patriotas, mas que também colocam essas bandeiras ali. Agora, essa manifestação, Carol, não tem ajudado muito o Brasil a conseguir qualquer tipo de auxílio, né, no combate à pandemia, seja por parte de Israel, outros países também. Aliás, a notícia mais recente que a gente teve é do fracasso da busca pelo tal do spray nasal, Carol Trevisan. O que a gente pode tirar dessa história toda? Então, Carla, essa semana que entra, nós vamos assistir ao depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo, e ele vai ter que explicar uma série de questões, inclusive o que ele foi fazer lá em Israel em relação a esse spray nasal que foi testado em 30 pessoas lá em Israel. Quer dizer, não justificava uma viagem que, como revelou o colunista Jamil Chad nessa sexta-feira, lembrando que a gente está gravando na sexta-feira para publicação do podcast no sábado, o Jamil conta, então, que o Itamaraty solicitou sigilos de informação sobre essa viagem até 2026, pelo menos, e o Brasil gastou R$88 mil para levar Ernesto Araújo, lembrando que ele não usou máscaras e tomou uma bronca lá em Israel, né, uma bronca pública, nos envergonhando ainda mais. O Hélio Lopes, o deputado, que não tinha razão nenhuma de ir até lá, o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, também estava nessa comitiva, e apenas 2 pessoas da área técnica, uma do Ministério da Saúde, outra do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, talvez Ernesto Araújo, agora na CPI, possa explicar o que de fato motivou, né, uma viagem dessa, num momento desse, nessa circunstância, sem assinar qualquer tipo de cooperação, sem um documento que demonstre que o Brasil pode, de repente, ser parte desses testes, ou de repente receber esse spray, enfim, qual era a motivação real, né? Quer dizer, era muito mais para reforçar que o Brasil apoia o governo de Netanyahu do que para combater a pandemia, que é o nosso principal problema que Israel já resolveu, né, Carla? Bom, como a Carol disse, né, o Ernesto Araújo viajou para Israel com o Eduardo Bolsonaro, mas os outros filhos do presidente da República também estão ali na disputa por um certo protagonismo, digamos assim. O senador Flávio Bolsonaro, apesar de não fazer parte da CPI da pandemia, ele fez questão de aparecer, ainda estava usando, né, aquela tipóia depois da queda de um quadriciclo que acabou com uma rachadinha na clavícula, então ele mostrou a carinha ali para chamar o senador Renan Calheiros de vagabundo, naquela típica cena de lacração, para alimentar os grupos de WhatsApp. A gente conhece isso, né, essa estratégia, Diogo. Agora, o nome que apareceu também, e essa presença que faz muito tempo que a gente discute aqui, já falou no Baixo Clero, inclusive, desde a posse presidencial, foi o nome de Carlos Bolsonaro, o tal do simples vereador pelo Rio de Janeiro, como o próprio presidente classificou, né, na semana passada. Ele aparentemente participou de tratativas que seriam importantíssimas no combate à pandemia, mas que acabaram não dando em nada, por exemplo, reunião da Pfizer. Será que vale a pena ouvir Carlos Bolsonaro nessa CPI também, Diogo Schelp? Com certeza, com certeza. O Carlos Bolsonaro é vereador do Rio de Janeiro. E já teve nesse governo vários momentos em que ficou evidente que ele exerce um papel no governo federal. Ele não tem cargo nenhum no governo federal, ele só é filho do presidente. Isso não deveria dar a ele nenhuma... Imagina o seguinte, imagine que numa situação, numa república, numa democracia, você tem que ter, por exemplo, transparência sobre quem entra em contato com os agentes públicos para defender interesses e assim por diante, né? Isso, numa democracia bem estabelecida e tal, isso é feito de maneira transparente. Você tem, por exemplo, os ministros têm uma agenda, né, dos encontros que eles fazem, com quem que eles se encontram, para que as pessoas possam depois cobrar, né, do governo as decisões que são feitas. Agora, se tem uma pessoa, no caso, supostamente, o filho do presidente Carlos Bolsonaro, que tem influência sobre o presidente, portanto, tem influência sobre a agenda pública, a agenda do governo federal, com capacidade de influência no presidente, que não tem um cargo, que não tem uma agenda que possa ser conferida e controlada, submetida
a escrutínio público, isso obviamente já é um problema enorme. Então teve a situação, por exemplo, da demissão do Gustavo Bebiano, que aconteceu por um confronto ali com o Carlos Bolsonaro, né? A gente teve situações que já conhecidas do uso que ele tinha, né, que é uma coisa que ainda está sendo investigada, evidentemente, inclusive pela CPI das fake news, o uso que ele tem acesso da comunicação do governo, da comunicação do presidente, né? Foi perguntado na CPI essa semana ao Fábio Weingarten se Carlos Bolsonaro tem acesso às contas do presidente, e ele negou, se esquivou, enfim. Mas, agora, concretamente, a confirmação de que ele estava em reuniões da Pfizer, em que se estava discutindo a compra ou não, as ofertas da Pfizer de vacina, sendo que ele foi chamado, né, segundo o relato, ele foi chamado depois, né, a reunião já estava acontecendo entre o Fábio Weingarten e os representantes da Pfizer, e ele foi chamado depois para entrar e participar da conversa. Mas os outros relatos de que médicos que também não têm cargo no governo participaram e até sugeriram mudanças, por exemplo, na bula, coisa que é da alçada da Anvisa. Enfim, tudo isso precisa ser investigado, e agora é que vem o mais importante, que é se os senadores conseguirem aprovar a quebra de sigilo dessas pessoas, porque só com os depoimentos não vai ser possível confirmar, tirar a prova todas essas denúncias, essas afirmações, né? Então, quando vier a quebra de sigilo, é que se vai saber de fato, talvez ter uma ideia real de qual então, o que eu quis dizer com isso, cara, só para fechar, é que talvez mais importante do que um depoimento do Carlos Bolsonaro, porque vai ser um depoimento que vai servir de circo, mais importante talvez seja justamente a quebra de sigilo para saber exatamente qual é a função que ele exerce nesse governo. Queria perguntar para a Carol isso mesmo, se uma eventual convocação aí do Carlos Bolsonaro, já houve, né, pedidos nesse sentido, se ele não poderia transformar em palco para fazer com que a CPI vire um verdadeiro circo, como disse o Diogo, hein, Carol? Carla, a CPI por si só já é um palco, né? Ali as pessoas estão expostas mesmo, e os senadores têm tido uma postura bastante dura, né? Queria fazer aqui um breve balanço dessa semana em relação a isso. A gente começa a semana com o Barra Torres, né, que é o presidente da Anvisa, que é um almirante em que ele se coloca de maneira muito tranquila contra esse negacionismo do governo Bolsonaro, diz que se arrepende de ter, inclusive, estado naquela manifestação de 15 de março de 2020, quando o Bolsonaro participou ali, pedindo fechamento do STF, enfim, fazendo aglomerações. O que eu acho interessante desse depoimento é uma sinalização de que as Forças Armadas não estão mais comprando totalmente esse discurso bolsonarista, e isso mostra também, aí me lembra um pouco aquela fala do Ulisses Guimarães, né, na época da Assembleia Constituinte, em que ele definia a junta militar como os três patetas, né? Os três patetas do governo Bolsonaro agora são os ministros Ramos, Heleno e Braga Neto, né, nesse momento. Então, para mim, esse foi o posicionamento importante do Barra Torres, e ali também alguns esclarecimentos sobre vacina, sobre como foi, né, a negociação com a Pfizer, enfim. O outro depoimento importante é do Weingarten. O Fábio Weingarten mentiu. Isso está cada vez mais claro. Então, isso motiva que os senadores peçam, então, a quebra de sigilo telefônico dele. Isso pode revelar muita coisa. Isso pode fazer com que ele, no futuro, seja preso mesmo, sofra processos aí, e passe anos sofrendo processo, como disse ali o presidente Omar Aziz da CPI, né? Ele não quis, ele parou um pouco o Renan Calheiros, e aí talvez tenha sido um pouco de excesso, pedir ali a prisão, o que motivou Flávio Bolsonaro a xingá-lo, né? Mas ele vai ter que responder essas questões, né? Então, eu acho que a gente termina a semana com um saldo positivo em relação à CPI, no sentido de que não dá mais para fechar os olhos e fingir ou manipular as narrativas como tem sido feito até agora, né? Os documentos vão começar a aparecer, e isso faz com que o governo esteja obrigado a tomar medidas a favor da vacinação, que é o nosso único jeito de sair da pandemia. Agora, não é o que está acontecendo ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer, porque Bolsonaro, o presidente, está cada vez radicalizando mais o seu discurso. Para quê? Para manter essa base de apoio dele, que acho que é o que está segurando ainda a existência, né, desse governo aí,
e aí ele está radicalizando. Quando mexe com os filhos dele, a gente sabe que ele perde um pouco as estribeiras. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer na semana que vem, porque vai ser super importante. Estão marcados o depoimento do Ernesto Araújo e do ex-ministro Pazuello. E aí tem não se sabe bem se o AGU poderia ter pedido esse habeas corpus para ele ficar em silêncio, etc. Vamos ver o que vai acontecer. O seu saldo da semana é positivo também com relação à CPI, Diogo? O seu saldo, a sua avaliação do saldo da CPI, como é que você termina essa semana? Qual é a sua percepção? Não, eu acho que talvez muita gente esperasse que a CPI trouxesse revelações bombásticas, né, nos depoimentos, e talvez ficassem um pouco frustrados com isso, ou do outro lado dissessem, tá vendo? Não era nada daquilo, ninguém está dizendo nada que seja muito surpreendente. Mas, na verdade, a CPI, os depoimentos, eles servem sim para ir colocando um tijolinho de cada vez em cima dessa construção que é a investigação que a CPI está fazendo. E como eu disse, ela serve de embasamento para motivar esses pedidos de informação, de quebras de sigilo, que é o que de fato vai dar materialidade a esses supostos crimes que estão sendo investigados. E para a semana que vem, gente, Pazuello, será que fala, não fala? A Carol está dizendo aí desse pedido, né, do advogado-geral da União, para que ele não tenha a obrigação de se manifestar o tempo todo, para que ele possa ficar em silêncio, né, em alguns momentos. O ministro Ricardo Lewandowski deve se manifestar. Esse depoimento está marcado para o dia 19. Prognóstico é de que o ministro Lewandowski ele conceda, ele ceda esse pedido, Carol? Será que a gente vai acompanhar alguma fala completa aí do ex-ministro Pazuello, ou será que a gente vai encontrar alguns gaps no depoimento dele, se é que vai ter mesmo esse depoimento? Carla, é difícil prever o que vai acontecer, mas a jurisprudência do Supremo confirma o direito a ficar em silêncio, tanto de testemunhas como de pessoas como fala isso, as pessoas que têm que prestar esse depoimento. Os investigados. Os investigados. Então, assim, a tendência é que ele se mantenha o direito ao silêncio. É que no caso do Pazuello, tudo bem, seria muito melhor escutá-lo, né, para entender como é que aconteceram as coisas e tal, mas no caso dele é fácil também de você provar as negligências que foram cometidas em nome ali de preservar o presidente da República, porque aí a CPI pode chamar um assessor para poder confirmar algumas coisas que não vão sair da boca dele, mas que podem surgir esses documentos, sabe? Então, não acho que seja um grande problema. Eu acho que a gente tem que garantir os direitos constitucionais das pessoas. Se ele tem direito a isso, então ele pode usufruir disso, Carla. Carla e Carol, tendo direito ou não, independente de qual for a decisão que vai ser tomada pelo STF, o fato me parece o seguinte, que politicamente a cena do Pazuello sentado, talvez até de farda, como se aventou, né, se recusando a responder as perguntas mais simples que possivelmente possam vir a ser feitas na CPI, vai ser péssimo, né? Péssimo para ele, péssimo para o governo, péssimo para a imagem do Exército, e passa a impressão, porque se uma pessoa é perguntada sobre algo, sobre a atuação dela, profissional dela, no governo, né, que é algo que exige transparência, se ela se nega a responder, é quase uma confissão de culpa, né? É isso, eu concordo contigo. Agora, interessante ver que nesse HC o que ele pede é o direito ao silêncio, o direito a ter um advogado acompanhando ele e o direito de não sofrer violência física. Né, para a gente ver o tamanho do BO que deve ter aí na hora de... Que louco, não, olha... não, assim, as discussões estão super acaloradas mesmo, o pessoal se exalta ali, chamou de vagabundo, né, e retruca, mas violência física, a garantia de que não vai sofrer violência física, será, gente? Será que não há um... Bom, depois que o Flávio Bolsonaro chamou ele de vagabundo, o Renan levantou, né, da cadeira, e aí o Flávio Bolsonaro levantou também. Daí o Renan sentou, o Flávio Bolsonaro sentou. E eu não sei se o Renan levantou para arrumar o paletó, ou esse negócio de arrumar paletó hoje em dia no Brasil é muito arriscado, né? Ou se foi realmente uma tentativa de intimidação.
Mas até teve ali uma preocupação com o porte de arma, né, dentro do Congresso e do Senado, cara. Pra gente ter uma ideia lembrando do que nível. já aconteceu isso, né, o pai do Fernando Collor de Mello, parlamentar, matou um colega dentro do Congresso. Notícias do Planalto, né? Logo no começo do livro a gente já esbarra com esse capítulo que é real. Olha, mas pelo amor, gente, não, 2021 já está cheio bastante. Vamos seguir aqui com a pauta do Supremo. Aliás, né, o tema é violência ainda, porque o governo do Rio de Janeiro, ele enviou quinta-feira, a gente está gravando na sexta-feira, dia 14, foi na quinta, dia 13 de maio, um documento negando que tenha desobedecido a ordem do STF ao realizar aquela operação na comunidade do Jacarezinho, que terminou com 25 mortos. Segundo o procurador do Estado, essa ação tinha como objetivo a proteção da vida, liberdade e dignidade de menores. E que se houve abuso, que isso precisa ser demonstrado cabalmente, reforçando, né, Carol Trevisan, que a gente falou até no último episódio aqui do Baixo Clero, aquele posicionamento de que deixa de lado completamente aquela tal da frase protocolar: eventuais abusos serão apurados. Nem isso, né, foi colocado, aliás, muito pelo contrário, que se tenta demonstrar é que era tudo bandido mesmo e que não tem nenhum problema em que isso tenha acontecido, né, no Rio de Janeiro, um saldo de 25 mortos numa operação policial. 28, Carla. Com o policial, né, mais 27 civis foram mortos nessa operação policial. Mais mortos acabaram sendo entregues depois, né, dessa operação. Muito bem lembrado, obrigada. Imagina, o que se viu essa semana foi que, reforçando a tese de que a operação policial lá foi motivada depois da morte do policial por uma vingança, porque houve muita demora em fazer o socorro aos feridos e todos os feridos chegaram mortos aos hospitais, né? E, enfim, é uma prática que a gente não deve considerar normal, não pode normalizar isso. Não é porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse isso na coletiva, que bandido bom é bandido morto, que os suspeitos, né, porque são pessoas que eles acham que são bandidos, não necessariamente sejam bandidos, e mesmo se fossem, não podem ser vítimas de execução dessa maneira, né? Todo mundo tem o direito à vida, e principalmente a população que mora lá, que não tem nada a ver com tráfico de drogas, ou que não tem nada a ver com nenhum tipo de quadrilha. Então, é muito preocupante que isso esteja acontecendo, na minha opinião, por conta dessa crescente armamento da população defendido pelo governo Bolsonaro, né? E a gente sabe que nesses 2 anos, o número de policiais que defende Bolsonaro vem aumentando. Então, a polícia, muitas vezes, nos estados, tem correspondido muito mais aos desejos do presidente da República do que aos desejos, né, as ordens de quem os comanda, que são os governos estaduais. E isso é preocupante, a partir do momento em que a gente está se aproximando das eleições, a gente tem uma população cada vez mais armada, mais armas circulando, e a gente tem essa violência como política de segurança pública, né? Então, se Bolsonaro disse, por exemplo, ontem na live de quinta-feira que ele faz, ele disse o seguinte: eu só saio daqui se Deus me tirar. Significa o quê? Que se ele perder as eleições, ele não vai sair? Significa que ele vai boicotar as eleições com essa história do voto impresso, né? A defesa do voto impresso, da fraude, né, que é muito mais possível de fraude, tudo, para justificar que ele não perdeu uma eleição, na semana em que o Datafolha mostra que ele perderia a eleição para o ex-presidente Lula. Então é muito preocupante tudo isso, essa força policial aí bolsonarista pode ser um perigo para a população do Brasil. Vale a gente falar sobre a pesquisa agora? Quero ouvir vocês, porque normalmente quando a gente fala de pesquisa com tanto tempo de antecedência, né, analistas dizem, não, a pesquisa é um retrato de momento e tal. A gente observou nessa pesquisa, né, Carol, Diogo, então o ex-presidente Lula saindo à frente no primeiro turno, pesquisa Datafolha que foi divulgada nessa última semana. Como é que a gente faz a leitura disso? Será que tem um pouco de CPI também nesse resultado? Queria saber como é que vocês enxergam essa pesquisa que foi divulgada. Quer começar, Diogo? Eu não sei se já é impacto da CPI. A própria pesquisa Datafolha indica que a maioria dos entrevistados é a favor da instalação da CPI,
né? Então, isso já é um fator importante. Agora, mesmo estando ainda longe das eleições, eu acho que essa pesquisa é importante porque ela mostra uma tendência, e é uma tendência de queda de aprovação do governo, né? E isso coincide, obviamente, com o momento dessa CPI, mas coincide também com outros fatos. Por exemplo, o fato de que o presidente continua, né, insistindo nas suas afirmações negacionistas e tal, mesmo depois de tudo o que aconteceu, mesmo depois de tantas mortes, mesmo depois de o próprio governo já ter assumido que precisa fazer a vacinação, né, mesmo depois de ter cedido as pressões para que tirasse o Pazuello do Ministério da Saúde, para que tirasse Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores. E o que mostra, o que eu acho que é interessante ali, é que até um pouco tempo atrás se imaginava que um segundo turno entre Lula e Bolsonaro seria inevitável, né? Lula, porque está bem forte, até porque, no caso de Lula, ele sequer começou a fazer, né, a botar o bloco na rua de fato, né? Então, o fato de ele já ter esse indicador, esses dados, né, essa intenção de voto agora já é um indicador forte. Mas Bolsonaro parece cada vez menos evidente de que ele pode estar no segundo turno de qualquer forma. Então, e aí quando a gente pensa, muita gente fala assim, o pelotão, do terceiro lugar está embolado, né, a terceira via está toda embolada, mas, como lembrou hoje, eu falei hoje com o governador João Dória, e como ele lembrou, no caso dele, né, quando ele disputou a prefeitura, ele estava lá atrás nas pesquisas e acabou ganhando a prefeitura de São Paulo, né? E isso de fato acontece, né? Aconteceu em várias outras eleições. O próprio Bolsonaro começou de trás, se você fizesse a pesquisa um ano antes, ele estava bem atrás nas pesquisas. Então, é possível perfeitamente que dessa terceira via um nome se destaque conforme vai chegando mais perto das eleições e esse nome consiga ocupar o lugar de Bolsonaro no segundo turno. Então, eu acho que essa pesquisa, obviamente que não é isso que ela está dizendo, mas ela mostra que essa possibilidade existe. Você percebe, Carol, uma desidratação também do apoio ao presidente da República nesses números? Isso que eu ia falar, acho que essa pesquisa ela mostra muito o antibolsonarismo sendo cada vez mais consolidado, né? Talvez o antibolsonarismo consiga aí unir o Brasil, a não ser esses 30% que não abrem mão de Bolsonaro por nada no mundo, né? Mas eu acho bem interessante isso que o Diogo estava trazendo aqui para a gente discutir, porque tem 30%, 40% que estão nesse meio e que não querem nem Bolsonaro nem Lula, né? Como é que esse eleitorado vai se definir? Parece também, diante dos números, que há uma tendência que entre esses dois, esses que estão no meio, estejam mais próximos a votar no Lula do que no Bolsonaro. Mas a gente nunca sabe na hora ali da urna o que pode acontecer. O que acho que mostra esse meio termo, essa terceira via, é que, por exemplo, Amoedo não poderia participar dessa disputa de maneira muito forte, né? Seria Ciro, né, que tem aí um estofo maior de conhecimento, né, da população. O Huck se mostra também como uma opção aí competitiva, mas a gente não sabe se ele vai ser candidato. E o Moro, eu acho que ele nem vai tentar ser candidato. E aí entra o Dória. E eu acho que o Dória está fazendo algumas jogadas. E aí, Diogo, queria te ouvir o que ele falou hoje, já que você conversou com o governador hoje, né? Porque teve essa mudança do vice para o PSDB, do Ricardo Garcia, que entrou para o PSDB hoje, o que gerou até desgosto no ACM Neto, né? Por conta do DEM, ele sai do DEM e vai para o PSDB, e o ACM Neto fez aí críticas a essa mudança, criticou também Dória. A gente sabe que Dória, dentro do partido, também está disputando com Aécio. Ele revelou alguma coisa sobre isso? Não, ele comentou sobre a mudança de partido do vice, mas não quis associar isso a nenhuma questão eleitoral para 2022. O que me parece que é uma jogada arriscada do governador João Dória, né? Ele, por exemplo, se indispondo cada vez mais com o DEM, né, que alguns meses atrás era até um partido que poderia compor uma chapa
com o PSDB, né? Sempre existiu essa possibilidade. O ACM Neto, de fato, fez uma sequência de tweets ali, dizendo que não é por aí, criticando abertamente o governador João Dória. E dentro do próprio partido, do PSDB, começam a se aventar outros nomes, né? O Eduardo Leite, o Tasso Gereissati. Então, é uma jogada de fato arriscada, né? O governador João Dória está movendo as peças e não é um jogo fácil. E, ao mesmo tempo, numa entrevista hoje, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou que entre os dois candidatos, se sobrar Lula e Bolsonaro no segundo turno, ele apoiaria Lula, né? É interessante ver como o antibolsonarismo talvez seja capaz de unir, né, essa frente ampla, de repente, em algum momento, né, para salvar o Brasil. Uhum. Eu queria também saber de vocês sobre essa reportagem que foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo, do tratoraço, né? Primeiro, eu queria pedir a ajuda do Diogo para explicar para quem está acompanhando o Baixo Clero e eventualmente não tenha mergulhado nessa história, porque ela acabou sendo engolida pela própria CPI da pandemia, né? Você pode perceber, por exemplo, as manifestações em redes sociais, por exemplo, sobre a pandemia, elas foram muito mais numerosas do que essa história do tratoraço. Diogo, como é que funcionava esse esquema? É um esquema ilegal ou não é? Que história é essa? Muito sucintamente, né, explicando muito sucintamente, basicamente eram recursos de ministérios, né, do orçamento dos ministérios, que o governo deu a alguns parlamentares a prevalência ali, a decisão, a possibilidade de decidir para onde ia esses recursos, como seriam aplicados. Então, um dos casos foi para compra de tratores, com valores acima dos valores de referência do próprio governo, né? Então, evidentemente, duas questões aí a ser investigada. Primeiro, a questão de possível superfaturamento, e segundo, o uso de recursos do Ministério, favorecendo alguns parlamentares para comprar apoio político no Congresso. Então, teve gente dizendo que era uma mistura de mensalão com petrolão, enfim, com todos os escândalos do governo PT num só. O governo insiste em dizer que não há nada de ilegal nisso, mas teve até, acho que se não me engano o Globo deu uma planilha em que havia uma espécie de apoiômetro, né, um indicador de quanto aquele parlamentar apoiava o governo, né, em quantas votações apoiou o governo e assim por diante, como critério para dar esses parlamentares o direito de decidir. Um valor de 3 bilhões de reais, segundo essa reportagem do Estadão, né, que distribuídos ali pelos parlamentares que tiveram esse privilégio, dava muito mais do que normalmente os parlamentares têm para distribuição de emendas comuns. E é muita gente, né, Carol, envolvida nesse esquema, aparentemente. É um escândalo, né? Mas eu acho interessante o modus operandi do governo Bolsonaro, sabe? Ele faz as coisas ilegais sempre assim, essas coisas que quase parecem legais, mas são um método legal, né? Porque essas emendas são específicas e tal, e não é ilegal fazer isso, mas é imoral, né? Fazer essa distribuição assim tão absurda de dinheiro, ainda mais para trator, ainda mais no momento em que a gente está precisando de um auxílio emergencial para as pessoas não passarem fome, né? Em que o desemprego está altíssimo e que o alimento está caro, né? Então você vê a prioridade do governo é muito horrível. Então eu acho que é isso, assim. Agora acho que é o novo toma lá da cá com outros valores, né? Com outras medidas, assim. Interessante de ver, mas também necessário parar tudo isso, né? Toma lá da cá 4.0, é isso? Repaginado? Essas discussões sobre prioridade de gasto, né? A gente não tem dinheiro para fazer o censo, mas agora surge tão forte essa discussão sobre voto impresso ou não, que vai acabar custando, gente, né? Não tem como isso sair de graça, mas enfim, a gente faz... Vocês querem falar de voto impresso, não? Vamos para o nosso intervalo. Vamos para o intervalo. Tá bom, então vamos para o intervalo bem curtinho. Daqui a pouco tem a frigideira aqui no Baixo Clero. O pessoal não quer se comprometer, não. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país.
Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Segundo bloco do nosso Baixo Clero, podcast de política do UOL, hora dos votos na frigideira. Quem é que vai para a frigideira nessa semana? Primeiro vem o voto aqui que é anunciado e depois vai aparecer um voto impresso que vai cair dentro de uma urna. Não, brincadeira. Ô, Diogo, quem é que vai para a frigideira nessa semana, na sua opinião? Olha, eu sou a pessoa que coloca na frigideira pessoas óbvias, né? A Carol é a que tem mais criatividade e consegue se surpreender mais. Eu vou colocar o senador Flávio Bolsonaro na frigideira, pela cena que ele protagonizou essa semana. É claro que ele estava lá ofendendo o Renan Calheiros, né? Aquela história do roto acusando ou atacando o esfarrapado, mas o fato é que foi ele que foi lá, já que, enfim, é quase uma atitude de gangue, né? Uma gangue familiar, né? A gente tem essa história do filho que não tem cargo nenhum no governo, atuando nos bastidores, tomando decisões, tomando nota no fundo das reuniões e tal, segundo os relatos da CPI, e o outro que é senador, fazendo o papel mais sujo que os outros senadores governistas da CPI não aceitam fazer ou não fazem, né? Não chegam ao ponto de fazer. A gente vê a atuação dos senadores governistas na CPI, com o passar dos dias, a impressão que dá é que eles estão até constrangidos de defender o governo em determinado momento, né? Eles adotam aquele discurso ensaiado e tal, mas diante de tudo que se fala ali, às vezes eles acabam se restringindo a fazer questões de ordem e tal, porque defender mesmo, eles estão tendo dificuldade de defender. E aí precisa ir o filho do presidente lá, botar o dedo na cara do colega, chamar de vagabundo, enfim, foi uma cena lamentável e que a CPI está mal começando, né? O Valentão dá um tapa na mesa, né, para tentar mudar a história. Ô, Pra Carol, ganhar no vamos grito, ver, hein? né? Ganhar no grito, exatamente. Mas foi boa a indicação, eu endosso. Carol, vamos testar a sua criatividade agora. Quem é que vai para a frigideira nessa semana? Eu escolhi uma outra pessoa mesmo. E aí eu não queria adiantar o voto impresso porque eu quero falar dele agora. Que é o presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, por conta das declarações que ele fez em Alagoas, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, em defesa do voto impresso. E o Jair Bolsonaro, inclusive, apelidou Lira de pai do voto impresso e a Bia Kicis de mãe do voto impresso, né? Então, assim, é um projeto de lei que vai ser votado na Câmara e que, claro, não é uma prioridade, é algo que promove desconfiança, que pode fragilizar a democracia, pode abrir muito mais portas para fraudes, né, para o próprio presidente Bolsonaro dizer que não perdeu as eleições, caso ele perca, e, além disso, custa muito, né, a cada 2 anos tem um custo muito alto, né, de bilhões também, então não faz muito sentido, não vejo por que ele está encampando isso daí nesse momento, sabe, então por isso Arthur Lira vai para minha frigideira também. Carol, posso te Oi. fazer uma pergunta para complementar essa sua frigideira, que eu achei boa, que é o seguinte: você acha que se aprovarem voto impresso, isso vai evitar que Bolsonaro faça qualquer acusação de fraude em 2022? Já que ele conseguiu o que queria? Eu acho que aumenta a possibilidade dele usar desse argumento da fraude, né, para não sair do governo, né, do poder. Quer dizer, com aprovação, então, é uma dúvida que eu tenho, com a aprovação do voto impresso, aumenta a chance dele fazer acusação de fraude? Não lhe parece que ele vai fazer a acusação de fraude de qualquer forma? Acho que sim, porque ele já fez, né, acusação de fraude, ele ganhando, né, aquela lógica absurda, ele ganhou e ele mesmo assim disse que foi fraudada a eleição, mas eu acho que essa ideia do voto impresso é muito mais do que o voto em si, sabe? É uma tentativa de desqualificar
a democracia mesmo, né? Eu estou fazendo umas apurações, em breve eu volto com novidades sobre esse assunto, mas é o que eu tenho percebido, assim, que é muito mais do que isso, é como se fosse mais uma medida do olavismo para corromper a democracia, sabe? Talvez mais conceitual do que propriamente concreto, do que propriamente o resultado que vai ser checado ali depois nas urnas. Eu estava pensando em uma analogia para fazer sobre isso, que talvez seja o seguinte: é uma família que tem ali o arroz, tem o feijão para se alimentar, mas não tem dinheiro para comprar carne, né, que seria o nosso senso. Ah, mas então vamos trocar a toalha de mesa? Né, não tem dinheiro para o principal para alimentar a população, mas vai usar dinheiro para trocar a toalha de mesa. Não vai alimentar ninguém, mas vai aparecer, né? Também tem mais essa. É difícil, Diogo. Agora, se esse ano de 2021 já está assim complicadíssimo, a gente falando de pandemia, de CPI e tudo mais, será que 2022, além de tudo, a gente vai ter esses questionamentos sobre a nossa democracia, sobre o processo eleitoral? Será? Vamos torcer para que as coisas fiquem mais calmas. Semana que vem tem mais um episódio do Baixo Clero por aqui, podcast de política do UOL. Lembrando que você pode enviar suas perguntas também pelos perfis do @UOL Notícias. Carol, algo a acrescentar? Não, fiquem tranquilos, se cuidem ainda, usem máscara, porque a gente ainda tem um longo caminho até vencer a pandemia, infelizmente. Que vontade de estar nos Estados Unidos, hein, Diogo, para não precisar usar máscara mais? Na verdade, eu gostaria de estar aqui mesmo no Brasil, onde estamos, podendo viajar e com vacina no braço. Eu queria que exatamente. Na verdade, eu até não sei se essa possibilidade de tirar as máscaras aí, estando vacinado, se é de fato algo, enfim, que os infectologistas especialistas indicariam aqui no Brasil, né? Mas o que eu queria mesmo é que a gente tivesse todos vacinados. Isso. É isso aí, gente. Um beijo. Semana que vem tem mais. Vamos torcer para que tudo dê certo. Tchau, tchau. Um beijo, Carla. Tchau, tchau. Beijo, Diogo. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema e Gabriel Toueg. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva. Está encerrada a sessão! UOL.